Quero falar agora sobre o Corinthians, que fez proposta oficial para a contratação por empréstimo até dezembro de Arthur Cabral. O Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão, convenceu o presidente Osmar Stabile a avançar nessa negociação, especialmente porque a proposta do Corinthians ao Botafogo é para uma divisão dos salários. O empréstimo seria gratuito, com o Botafogo arcando com parte dos vencimentos do jogador. Arthur Cabral, que ganha R$1.400.000 por mês. O problema para o Botafogo é que o Arthur Cabral perdeu espaço. Nem sequer saiu do banco de reservas na derrota do Botafogo para o Palmeiras no último fim de semana. Jogador contratado na metade do ano passado junto ao Benfica por 12 milhões de euros fixos e mais 3 milhões de euros em bônus. Sabe quantos gols ele fez desde que chegou? Apenas 6 gols. 5 no ano passado e mais um na atual temporada. Temporada de 2026 de 12 jogos, 1 gol e 2 assistências. E olha que várias dessas partidas desse ano foram do campeonato estadual, campeonato carioca, com um nível muito inferior à das outras competições. Corinthians imagina que o negócio possa acontecer, porque o Arthur Cabral topa jogar no Corinthians, o Timão demonstrou interesse e o Botafogo também precisa reduzir custos da folha. Resta saber qual será a proporção da divisão salarial. Meio a meio seria um bom negócio para o Corinthians? Para o Botafogo? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião, beleza? Quero encerrar esse vídeo para falar sobre a pressão pela demissão de Dorival Júnior. O Corinthians chegou ao 6º jogo consecutivo sem vitória, nessa quinta-feira, empate em 0-0 contra a Chapecoense. E a irritação do torcedor nas redes sociais não se dá apenas por mais um resultado ruim, mas pela forma medrosa com que o Corinthians enfrentou um dos candidatos mais fortes ao rebaixamento. O Corinthians já caiu para o 9º lugar, está se distanciando dos primeiros colocados e pega agora o Flamengo na Neoquímica Arena no domingo, precisando de vitória e de uma boa atuação para que não exista risco de demissão do técnico Dorival Júnior. Pergunta que eu deixo para você. Você, na condição de presidente, demitiria o Dorival em caso de empate ou derrota para o Flamengo? Manteria o treinador na data FIFA? A pressão interna de conselheiros e diretores mais próximos é grande. Bastante gente não quer o Dorival, especialmente também pela forma como ele tem se comunicado, com muitas críticas à diretoria alvinegra. Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Eles conversaram ontem com o Paz e questionaram sobre essa sequência do Dorival, 6 jogos sem vitória no Corinthians. Vamos ver o que o dirigente do Corinthians respondeu. Eu acho que esse é meu papel, porque eu vejo o trabalho, eu vejo o dia a dia, eu vejo a dedicação, eu vejo a tentativa de vencer todos os jogos. Eu vejo o cuidado que ele tem de ter um elenco equilibrado, né, de poder girar os jogadores para não perder por lesão. Eu vejo a preocupação dele em que a gente possa ter o elenco cada vez mais qualificado. Então, como eu estou vendo muitas coisas que não se veem, porque não estão no dia a dia, eu tenho um dever e a obrigação de trazer essa tranquilidade, de trazer esse apoio. É um treinador vencedor, é um treinador que no Corinthians em pouco tempo já venceu 2 títulos, venceu um título nacional que o Corinthians não vencia há bastante tempo, há muitos anos. Então, no dia 1º de fevereiro, ele era exaltado por todo mundo, porque venceu o Flamengo, estratégia, inteligência, o treinador que sabe para esse tipo de jogo. Então, não pode, pouco tempo depois, já haver um questionamento tão grande quanto ao trabalho. Mas o Corinthians é assim, a gente entende isso e vamos trabalhar para voltar a ganhar jogos, porque isso é que acalma, é isso é que dá tranquilidade para qualquer trabalho no futebol. E o próximo jogo, Hernan, já é com o Flamengo. É importante a gente contextualizar e trazer um pouco do que é essa fala do Marcelo Paz. Primeiro que o Paz é muito cuidadoso ao dizer que sabe que o Corinthians é assim. Que não adianta, porque a pergunta que eu faço, e logo depois eu emendo a questão do Dorival, e ontem essa entrevista foi para mim muito esclarecedora, antes inclusive do empate contra a Chapecoense pelo Brasileirão, muito assim no sentido... Dá para falar em injustiça, dá para falar em críticas exageradas vindas da torcida do Corinthians em relação ao momento do time hoje, essa oscilação, propriamente esse peso em cima do Dorival, depois de 2 títulos, Copa do Brasil e Recopa em cima do próprio Flamengo, que é o adversário de domingo na Neoquímica Arena, e o Paz ele é muito habilidoso e muito cuidadoso na hora de responder falando, a gente sabe, eu aprendi, estou aprendendo que o Corinthians é assim, que a torcida é exigente, que a torcida quer um nível de competitividade lá em cima, ganhou 2 títulos, tem jogadores de qualidade no elenco, então era para estar jogando melhor. Internamente no Corinthians, há
sim, uma autocrítica e uma preocupação de que o time precisa responder às vésperas da estreia da Libertadores, e ontem a gente conheceu aqui os adversários do grupo do Corinthians da Libertadores. Então, sim, o Corinthians faz autocrítica, o Dorival faz autocrítica em relação à comissão técnica, o Corinthians ainda busca reforços, busca ajustar esse time, e há também nos bastidores do Corinthians o seguinte argumento: o Yuri está voltando agora. O Yuri nem era para jogar 90 minutos ontem, foi fominha e quis ajudar o time e ficou 90 minutos. Lingard ainda não estreou. Outros jogadores ainda estão se adaptando. O Caio César chegou, arrebentou, teve uma lesão, atrapalhou demais e agora está retomando. Pode chegar Arthur Cabral, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, o Corinthians vive um momento que eles sabem que eles precisam entregar mais. Só que existem algumas coisas que têm atrapalhado o Corinthians nesse caminho. E ainda com agora o Flamengo pela frente, o Dorival ontem explicou muito bem a questão das contusões. Sim. Ele detalhou ali, ele falou, a gente não quer que aconteça, por exemplo, com o Memphis, o que aconteceu com o Yuri, que foi ficar um período afastado. Então tá muito claro que existe uma questão ali médica, clínica, que é consequência da sequência de jogos e da temporada. E essa questão que o Hernan falou sobre Arthur Cabral, que nós vamos entrar aqui no Fala Fonte, mostra como o Corinthians está no mercado em busca dessas reposições, porque entende que o elenco, de uma certa maneira, é curto e os jogadores que estão no banco de reservas não estão rendendo. E aí, a informação que eu, o Hernan e o Bruno Andrade trouxemos hoje mais cedo aqui com exclusividade na ESPN Brasil, é que o Corinthians, né, Bruno Andrade, já fez uma oferta para contratar o Arthur Cabral, uma oferta de empréstimo até o final do ano. E aí o Bruno Andrade pode complementar mais aqui. É uma negociação que está desenrolando. O Marcelo Paz, executivo do Corinthians, tenta despistar tudo mais, mas é uma posição que é buscada pelo Timão no mercado. É uma conversa que começou, aliás, ainda na semana passada, e a gente trouxe de forma exclusiva na ESPN o nome do Arthur Cabral. Enfim, essa oferta foi oficializada ontem, uma proposta de empréstimo até dezembro desse ano, no caso 2026. O Botafogo topa, o Corinthians topa, o Arthur Cabral topa, ele gosta da ideia, mas falta ajustar a parte financeira. Esse é o entrave por enquanto, a questão salarial. Se o Corinthians assume a maior parte, se o Botafogo fica assumindo a maior parte, é aquilo que eles vão discutir agora nos próximos dias, porque a urgência, né? O mercado interno tá para fechar. Mas como todos querem, o próprio Marcelo Paz disse para a gente na ESPN de forma exclusiva em on, que ainda não está avançado. Mas a minha interpretação aqui, se todos querem, acredito que vão encontrar aí logo mais um denominador comum. Mas é só a minha opinião, tá? A informação é essa. Proposta em cima da mesa, mas há uma distância ainda em relação à questão financeira. Aí teve repercussão a história do Arthur Cabral, Hernan? Teve sim. E é tão importante o que o Bruno Andrade está trazendo de informação, que é um feeling, mas é um pouco também de informação pelas conversas com as fontes, porque há um cuidado dentro da direção do Corinthians, e o Marcelo Paz tem se orgulhado muito ao falar, e ele tocou nesse assunto ontem, de que o Corinthians, dos investimentos na janela, quando a gente olha a janela e olha as contratações dos 20 clubes da Série A, o Corinthians é o 16º investimento. É praticamente investimento zero. E o Paz tem essa missão, chegou com essa missão dada pelo presidente Osmar Stabile. Então, assim, qualquer movimento com Arthur Cabral vai ter que ser um movimento que seja vantajoso para o Corinthians e que o Corinthians mostre para o seu torcedor que esse negócio ele é vantajoso. Porque, lembrando, o Arthur Cabral é um excelente jogador, é um excelente atacante. É um cara que tem uma história legal no futebol europeu, por exemplo, em ligas grandes e em ligas menores. Mas é um jogador que está em baixa no Botafogo. Então chegaria aí com uma certa desconfiança. Então, para o torcedor receber bem essa contratação, para a contratação valer a pena, tem que ter a questão financeira e que o presidente Osmar Stabile aceite e assine a documentação caso esse negócio avance, e tem tudo para avançar aí nos próximos dias. Paz elogiou bastante o Arthur Cabral ontem, no nosso papo aqui na Comebol. Vamos ouvir. Um atleta que a gente conhece a carreira do Arthur Cabral de longas datas, um centroavante, né, com força, cabeceia bem, também joga bem por baixo, tem gols, tem uma boa idade, não é um atleta
com idade mais avançada. Então é um atleta que a gente está olhando sim, está dentro da nossa lista de monitoramento, mas não tem algo tão avançado nesse momento. A gente preza muito pelo equilíbrio financeiro, ele tem um salário que é justo para o perfil de jogador que ele é, foi vendido do Benfica para o Botafogo por 12 milhões de euros. Então um atleta que tem uma história, uma qualificação e um peso no mercado, está mapeado por nós, mas nada tão avançado nesse momento. Tem torcedor do Corinthians aqui. É engraçado, né? Ah, mas, hein, Vicari? É engraçado, né? Não tem nada avançado, mas eu sei o salário, eu sei quanto custa, eu sei tudo. Já tenho, exato, né? Não tá avançado, mas... Ele tá querendo despistar. Meio claro isso aqui, né? E tem torcedor do Corinthians bem puto aqui no chat, viu? Por quê? Porque eu quero saber do Memphis depois, hein? Que eu sei que o Bocato tem essa história aí também. O Bocato vai trazer bastidores, Pode deixar. mas trazendo detalhes temos aqui, boas ó. informações sobre Memphis Depay aqui. Eita. O Valmir Faria Costa falando assim, o Garro perde gol e a culpa é do Dorival. O Garro, a temporada passada dele já não foi tão boa, né? Não foi tão boa, essa temporada repetiu. Também o Garro sofreu com muitas lesões, né? Problemas físicos, então... Mas é claro, a culpa cai pro Dorival, porque é mais fácil, de uma certa maneira, na minha visão e opinião, né? Então... porque normalmente é isso, né? A corda vai sempre acaba indo, o foco sempre acaba indo em cima do treinador. Mas a gente já viu aí o que o Marcelo Paes falou, tá? Garantindo que a sequência do trabalho, porque é compreensível o momento que o time está passando também por conta das contusões. Como é que tá de like? Vamos lá, número Felipe, de like acho aqui. que tá ruim pro 100. 600. Ó, subiu 227 likes. Pouco, hein? Galera, Vai, pessoal. o Bruno Andrade deu quantos likes ontem? 2.000. Não, peraí. Peraí. Não foi? Não. 1.800 Deu foi. perto, não, vou ser justo, deu 1.754. Cacete, ele Ele contou. contou direitinho, hein? O Bruno Andrade tá levando a sério a competição, hein? 1.754. Eu vou fazer um apelo pra você do Fala Fonte, que tá assistindo agora. Fora o baile. Se você quer me ver recebendo um aumento, dá Isso. um like, tá? Eu vou receber um aumento se você der o like. E o Memphis? Ô, Bocato, o Memphis vai receber aumento e vai continuar no Corinthians ou não? Fala, Bruno, tudo bem? Olha, o caminho, na verdade, é bem o contrário. Aumento é o que não deve ter. A gente estava conversando com várias pessoas por aqui ontem e o que voltou é o seguinte. O Corinthians já tem uma dívida com o Memphis na casa dos 40 milhões de reais. Obviamente que isso não é só salário, tem bonificações, luvas, é o pacote Memphis. Só que esse pacote Memphis está custando para o Corinthians 7 milhões de reais por mês. Então, nesses moldes, a renovação é praticamente descartada. Além de dever 40, pagar 7 por mês, essa conta não fecha. Então, assim, para que o Corinthians vá discutir uma renovação de contrato com o Memphis, o André, os valores vão ter que reduzir muito, vão ter que reduzir drasticamente. Então, assim, deve mais algum bom tempo dessa negociação, conversa entre as partes, porque assim, nesses moldes, acredito que Memphis Depay vai vestir uma outra camisa pós-Copa do Mundo, porque com 7 milhões de reais por mês, duvido muito que o Corinthians vá fechar esse acordo. Olha, agora eu milhões de assustei, hein? Peraí, o pacote, então não é salário, mas o pacote entre premiações, tudo tal. Que pacote? 7 milhões por mês. Que pacote, hein? Que pacote, hein? E no total, 40 milhões de dívida. É muita coisa, gente. E o Felipe pedindo aumento, 7 milhões por Memphis. Ah, mas aí o cara ganha 7. O Felipe não chegou nenhum ainda. Tá perto, mas não chegou nenhum. Tô perto. Ô, Bruno, Fala, Hernan. eu sou a moda antiga e eu costumo ainda acreditar muito na palavra. Uhum. Eu conversei com o Memphis no final do ano, depois do título da Copa do Brasil, e eu pergunto para ele, você vai jogar a Libertadores inteira do Corinthians, com o Corinthians, jogar a fase de grupos, tentar passar, tem a Copa do Mundo no meio, seu contrato acaba no meio? E ele responde, é o meu sonho, vou trabalhar para cumprir esse sonho, para realizar esse sonho, melhor dizendo. Então, assim, quem está no dia a dia do Corinthians e quem convive com o Memphis, ele é um cara, entre aspas, vou falar no bom sentido, chato. Ele é um cara que cobra, ele é um cara que exige, ele é um cara que quer a melhoria do Corinthians no quesito estrutura, no quesito jogo, no quesito mentalidade e principalmente nessa coisa de você, não só o talento, ele elogia o André, ele elogia o Bidon, ele elogia vários jogadores do Corinthians. O futebol brasileiro, ele entende que precisa ser menos emocional e mais racional e mais na questão
do jogo jogado mesmo. Então ele quer ajudar o Corinthians a implementar isso. Ao chegarem, por exemplo, 2 jogadores de fora e que o Memphis conhece, o Corinthians dá ao Memphis sinais de que quer que ele permaneça e construindo um ambiente para o Memphis poder ficar. E aí, vamos lá, vai ter muita gente no chat, vai ter muita gente falando assim, nossa, mas o Corinthians está se apequenando, está fazendo um ambiente para o Memphis ficar, o Corinthians é muito maior que o Memphis. Não se trata disso, não é isso que o Corinthians está pensando. O Corinthians sabe que com o Memphis bem, o time ele muda de prateleira, ele muda um pouco de patamar, com todo mundo bem. Então assim, o Corinthians quer fazer o esforço, vai fazer o esforço para manter o Memphis e conta com a palavra do Memphis. O que vai acontecer depois da Copa do Mundo, a gente não sabe. O Memphis está se preparando para a Copa do Mundo, tem a questão da lesão e ele está tratando para jogar no Corinthians e também pensando na Copa do Mundo, mas o Corinthians conta com a palavra de um jogador que internamente deixa claro que gostaria que o Corinthians evoluísse e ele muito grato ao Corinthians, já que quando ele chega no Corinthians ele estava sem clube, querendo voltar para a seleção holandesa e pelo Corinthians e com o Corinthians ele consegue tudo isso. E essa palavra vai ter que ter muito peso, né, Hernan? Porque se a gente for pensar 7 milhões por mês não vai fechar, então Corinthians e Memphis vão ter que confiar muito na palavra um do outro, além de reduzir esses valores. Porque vamos combinar, né? O Memphis aí, ó, gol de título na final da Supercopa. Gol na final da Copa do Brasil. Ter sido um jogador decisivo. É muito interessante para as duas partes que ele continue. No Paulista do ano passado ele também foi importante. Sim. Então ele já entregou muita coisa para o Corinthians, não é, Bocato? Mas assim, a questão agora passa a ser o seguinte, vai renovar por quais valores? Porque ele quer e o Corinthians também quer. Tá no direito dele querer o mesmo que ele ganha, talvez, né? Aí vai dar a intenção dele ali. A gente não sabe se ele vai aceitar ou não. Sim. E como que o Corinthians depois vai conseguir pagar essa dívida, porque a dívida existe, né? A dívida é de 40 milhões, não é isso, Bocato? E o quanto ele vai cobrar, né? Sim, também. Tá na casa dos 40 milhões esses valores, levando em conta tudo, né? Então, assim, além dessa dívida, ter os 7 milhões por mês, vai ter que ter uma longa negociação entre os dois, para essas duas partes se chegarem num ponto final. Só uma dúvida que eu tenho, já que você está trazendo essa apuração, Bocato, do valor, porque há cerca de 2 meses o valor era 30, e aí agora o valor é 10. Junta a premiação, mas tem salário atrasado, porque o Corinthians bate no peito e fala que não tem mais salário atrasado. A informação de salário atrasado eu não tenho. A informação que eu tenho é que a dívida total é de 40 milhões, levando em conta premiação, luvas, bonificações. Ninguém do Corinthians falou em salário. Tá. Então a gente precisa ser justo aqui. Eu não vou ver. Isso é bem claro. Assim, salários eu não sei. Agora, bonificação, luvas, premiações, somando tudo isso, está na casa dos 40 milhões. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.